Graça e paz, irmãos. Estamos caminhando aqui para o encerramento da nossa série de mensagens com o título Palavras que Transformam Vidas. E hoje, nesse sábado, nós vamos falar da reconciliação à entrega final. Para isso, eu gostaria que você meditasse nesse momento na Palavra de Deus, que está em Lucas 23:46, que diz o seguinte: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Vamos em oração pedir a bênção de Deus para a sua palavra, que ela venha falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, entramos, Pai, na sua presença, glorificando e exaltando o teu santo e maravilhoso nome, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E mais essa oportunidade, Pai, nós vamos aqui ouvir a Tua Palavra e nos alimentar da Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha curar os nossos corações em tempos difíceis a qual nós estamos passando, mas cremos que a Tua Palavra traz vida e vida abundante aos nossos corações. A esperança, aquele que está aflito, aquele que está, Senhor Deus de glória, sem contato, aqueles que não conseguem alcançar os seus familiares, mas tem, Senhor, através dos vídeos, ouvir a Tua Palavra e ser alimentado pela Tua Palavra. Que a Tua bênção esteja com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Nenhum dos evangelistas disse que Jesus morreu. Eles parecem ter deliberadamente evitado esta palavra. Não querem dar a impressão de que, no fim, a morte o reclamou e ele teve de se render à sua autoridade. A morte não reclamou como sua vítima. Ele a capturou como vencedor sobre ela. Os evangelistas usam entre si 4 expressões diferentes, cada uma delas colocando a iniciativa no processo da morte de Jesus em sua própria mãos. Estava no controle de Jesus o domínio da morte. Marcos diz que ele com alto brado expirou, Marcos 15:37. Mateus nos afirma que ele entregou o Espírito, está lá em Mateus 27:50. Enquanto que Lucas registra suas palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, Lucas 23:46. A expressão de João, no entanto, é a mais contundente, a saber, que ele curvou a cabeça e entregou o Espírito, João 19:30. O verbo é novamente paradidome, que foi usado por Barrabás, pelos sacerdotes, por Pilatos e pelos soldados que entregaram Jesus. Agora, João o coloca nos lábios do próprio Jesus, que entrega o Espírito ao Pai e o corpo à morte. Notemos que antes de fazer isso, ele curvou a cabeça. Não que ele tenha primeiro morrido e então a sua cabeça tenha caído sobre o seu peito. Foi o contrário. O curvar a cabeça foi o seu último ato de entrega à vontade do Pai. Assim, em palavras, em obra, ao curvar a cabeça e ao declarar que estava entregando o Espírito, Jesus afirmou que a sua morte foi um ato voluntário seu. Jesus se entregou voluntariamente. Ele que estava no controle. Mesmo nos últimos momentos ali da sua vida, ele estava no controle. Foi uma entrega. Como ele mesmo disse para Pilatos: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. E nesse momento da sua morte, ele estava dando a sua vida pela humanidade. Jesus poderia ter escapado da morte no último minuto. Como disse no jardim, ele poderia ter convocado mais de 12 legiões de anjos para resgatá-lo. Poderia ter descido da cruz, como os que dele zombavam e o desafiavam a fazer. Mas ele não fez isto. Por quê? Por sua livre e espontânea vontade, ele se entregou à morte. Foi ele quem determinou a hora, o lugar e o modo da sua partida. As 2 últimas palavras da cruz, está consumado e entrego o meu Espírito, proclamam Jesus como vencedor sobre o pecado e a morte. Nós devemos vir humildemente à cruz, merecendo nada a não ser juízo, implorando por nada a não ser a misericórdia. E Cristo nos libertará da culpa do pecado e do pavor da morte. Para abrir um pouco mais o nosso entendimento, nós vamos ler Hebreus 2, 14 e 18, que nos diz o seguinte: portanto,
Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer propiciação pelo pecado do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Que ele é a quem nós podemos nos espelhar, a quem nós podemos confiar, que venceu a morte, que entregou-se voluntariamente para que eu e você pudéssemos ter vida, uma vida abundante. Quais lições que nós tiramos deste ato, desta ação de Jesus? Nós temos duas lições. A primeira lição, a ressurreição de Jesus. Embora outras pessoas foram ressuscitadas antes, Jesus foi a primeira pessoa a sair viva do sepulcro para nunca mais voltar. Então nós cremos neste ato de Jesus Cristo. Nele nós um dia vamos ressuscitar também. A nossa fé não depende da ressurreição de Lázaro e nem da filha de Jairo, mas embora essas casos facilitem a nossa aceitação das evidências sobre Jesus, mas não é essas ressurreição que nos faz acreditar na vida futura. Nós cremos, a nossa esperança se baseia na ressurreição de Jesus Cristo. Olha o que Pedro disse para nós: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nós somos regenerados para uma viva esperança. Nós temos a esperança em Cristo Jesus. Um dia Ele vai voltar para nos buscar. E o que mais? Uma herança incorruptível, a vida. Hoje nós estamos isolados, hoje nós estamos aí preocupados como andar, como sair. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo já está num patamar, numa vida eterna, a qual um dia vai nos levar para lá. A segunda lição que nós tiramos é a nossa ressurreição. Os servos de Jesus encaram a morte com tranquilidade, porque Ele prometeu a vida eterna. Olha o que Jesus disse lá em João 5, 28 e 29. Vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então nós temos uma promessa de vida. Creia na promessa de vida, creia que o Senhor, aquele que ressuscitou, vai também nos ressuscitar na sua vinda a essa terra. Ele vai nos buscar. Paulo ainda traz uma informação para nós sobre a ressurreição e a vitória de Jesus sobre a morte. Olha o que ele nos diz: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Caminhando aqui para o final, uma promessa de transformação. Nós vamos ser transformados desse corpo que sente dor, desse corpo que sente tristeza, esse corpo que tem preocupações. Ele vai ser transformado em um novo corpo, em uma nova identidade. O Senhor está preparando isso para nós. Então é uma promessa de transformação. Nós vamos ser parecido com Jesus, ter um corpo celestial. Então que a nossa jornada aqui na terra, diante do sofrimento, diante das situações a qual nós estamos vivendo, devemos crer que um dia isso vai se acabar. Não vai ter choro, não vai ter tristeza, porque as primeiras coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. As últimas palavras que eu quero compartilhar com você dessa reflexão. A morte não foi o fim para Jesus. Jesus sabia que ia ressuscitar. Então ele confiou, ele entregou a sua vida na mão do Pai. Quando ele abaixa a cabeça, é confiança plena. Eu estou dando a minha vida e depois de 3 dias eu vou reaver a minha vida. Deus vai devolver como devolveu para Jesus. Ele é a primícia da ressurreição e nós cremos nisso. E não é o fim para os seus seguidores. Ele foi para a presença do Pai, onde está nos esperando. Que essa palavra traga conforto ao seu coração.
Que esta palavra traga conforto ao coração da sua família. Não desespere, não fique preocupado. Creia na palavra de Deus, dê confiança à palavra de Deus. Vai chegar um tempo que essas coisas que nós estamos vivendo vai ser passageira e vamos viver na presença do Senhor. Que nós possamos aguardar. Ele mesmo disse, olha, eu vou para a casa do meu pai, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Então na casa de Deus tem um lugar para nós, para a nossa família. Que nós possamos fazer parte da família do Senhor. Entregar, confiar o nosso medo, a nossa preocupação, a nossa depressão, nosso choro. Entregue para o Senhor Jesus. Confia nele e tudo mais ele vai fazer. Eu quero encerrar esse momento orando pela sua família, orando pela sua casa. Eu espero que você junte sua família nesse momento e que nós vamos estar intercedendo e terminando esse momento de reflexão da palavra de Deus. Feche seus olhos. Deus maravilhoso, toda a glória, todo louvor é dado a Ti. Estamos caminhando aqui para o final, Senhor, desta reflexão, confiando em Ti, Senhor, entregando o nosso medo, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, nós com esse medo, Deus de glória, do futuro, mas nós temos a esperança que o Senhor é o nosso futuro, o Senhor é o nosso pastor. Como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista também responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse momento, Deus de glória, de isolamento, nós clamamos pela Tua presença. Entra nesses quartos, Senhor, nessa sala. Entra, Senhor, nesses lugares, ó Pai, onde as pessoas estão, Senhor, trancadas. Elas não podem ter relacionamento com outras pessoas, mas que a paz que excede todo entendimento venha trazer consolo, que eles possam entregar, que nós possamos entregar para Ti o nosso desespero, a nossa tristeza, a nossa depressão. Colocamos nas Tuas mãos, confiando que o Senhor é o nosso pastor, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que livra. Que a Tua bênção seja sobre a igreja de Taboão, que a Tua bênção seja sobre cada família, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você, que você tenha um sábado abençoado na presença do Senhor. Eu quero despedir dizendo que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo continue com todos nós hoje e sempre. Amém. Um ótimo sábado e uma ótima semana para você em nome de Jesus.